Boa noite a todos. Esse é o Grimper Talks de dezembro. Aproveitamos a oportunidade para falar sobre o mês de novembro e sobre as perspectivas para o final do ano e o ano de 2022. Então, passo a palavra para o Silvio Castro, o CIO da Grimper. Bom, boa noite a todos. Obrigado novamente pela oportunidade desse bate-papo. A gente dividir um pouco as nossas perspectivas. E eu vou, como a gente sempre tem feito ao longo dos nossos Grimper Talks, dividir alguns slides que representam um pouco as principais discussões que a gente vem tendo aqui dentro de casa sobre o cenário macro, as oportunidades em cada uma das classes de ativos e, obviamente, os principais riscos que a gente continua vendo. Bom, o mês de novembro foi um mês muito complicado para o nosso portfólio. Era um portfólio que estava com viés mais para renda variável e acabou sofrendo bastante quando veio à tona essa discussão sobre essa nova variante, a Omicron do Covid, e os potenciais impactos sobre a reabertura das economias globais. E, além disso, a gente tem algumas discussões importantes sobre Banco Central no Brasil, nos Estados Unidos, que também acabou tendo algum impacto em algumas dessas classes de ativos. Dos nossos fundos, tanto o Grimper Blanc Multimercado quanto o Meru Long Bias, eles vêm performando, no caso do Meru, acima da Bolsa, no caso do Blanc, no terreno positivo, apesar de ter sido uma janela muito difícil para a gente, esse aumento abrupto da volatilidade e do risco dos mercados. Falando um pouquinho, para quem não consegue olhar com calma toda a nossa apresentação, essa discussão, a gente faz sempre um resumo muito rápido dos principais pontos. Então, no mês de novembro, foi um mês muito difícil, a nossa carteira estava com um viés para reaceleração da economia ao longo do mês de novembro e dezembro, após um terceiro trimestre que desapontou um pouquinho os investidores globais. E, para isso, a melhor forma de expressar essa visão de reaceleração nominal da economia era com algumas posições em commodities e especialmente no setor de equities, tanto internacional quanto local, mas também em spreads de crédito. Bom, nesse episódio súbito de aumento de percepção de risco, o que a gente percebeu foi uma mudança rápida na construção das carteiras de equity, um desmonte violento das posições lá fora, mesmo para ativos que estão apresentando resultados no lado micro muito forte, que estão com alavancagem baixa, com qualidade, mas eu acho que assim, a gente tem que entender que, no final das contas, os mercados eles não necessariamente refletem os fundamentos 100% do tempo. Com isso, respeitando a disciplina do nosso processo, à medida que a vol subiu e os mercados começaram a se comportar meio estranho, a gente reduziu um pouco o tamanho das posições, mas a gente manteve esse viés mais construtivo para a atividade. Como ajustes mais importantes, então, a gente temporariamente reduziu posições em commodities agrícolas, em petróleo, e dado o aumento da volatilidade, a gente também reduziu posições em urânio, carbono, gás natural. A gente pôs no bolso posições vencedoras, né, tomadas em juros nos treasuries, a gente também reduziu nossas posições tomadas em juros locais, zeramos as duas. A impressão que a gente tem é que agora já não é mais um momento onde a simetria está tão interessante assim para ficar tomado. Eu acho que se tiver um pouco de paciência vai ter oportunidade novamente. A gente voltou a construir posições em bolsa local. Na nossa opinião, apesar de todas as preocupações macro e eleitorais, a gente tem que tomar cuidado que chega a determinados níveis de preço que os ativos começam a parecer meio absurdos já a precificação. Então, esse prêmio de risco em patamar extremamente elevado para o Brasil fez com que a gente voltasse a construir algumas posições em bolsa local. Por fim, a gente já começa a perceber algum suporte nos ativos domésticos, diferente dos meses ali de maio, junho até começo de novembro, onde parecia que não tinha piso para os ativos. Agora a gente já começa a perceber algum tipo de suporte para os ativos locais. Bom, começando pelo mercado internacional, então. Eu acho que alguns pontos muito importantes. Primeiro, a gente teve a nomeação do Chairman Powell para permanecer no cargo de chairman, né, de responsável pelo Banco Central americano, talvez seja a função de funcionário público mais importante do mundo.
E o destaque, isso trouxe para o mercado a percepção de continuidade, mas talvez o destaque mesmo tenha sido a escolha da Lael Brainard para ser a vice-presidente do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano. Ela claramente tem um viés muito mais, o que a gente chama no mercado de dove, né, que é uma tendência a acomodar um pouco mais as condições monetárias. Isso passou para o mercado, pelo menos temporariamente, a percepção de que a gente teria um Banco Central nos Estados Unidos talvez tão dove ou até mais do que o que a gente estava acostumado ao longo desses últimos anos com o Powell como responsável e o Clarida como vice. O que a gente percebeu, e isso foi um susto enorme para os mercados, é que nos últimos dias algumas das declarações do Jerome Powell têm sido mais numa linha de ser duro e mostrar para o mercado uma preocupação e uma assertividade maior do Banco Central americano. Então, talvez isso tenha sido tão determinante para essa reação de aumento abrupto de volatilidade do mercado, quanto a própria o aparecimento dessa variante nova do Covid. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. O que a gente percebe ao redor do mundo uma tendência de normalização de políticas monetárias, então a fase de taxa de juros zero e especialmente de bancos centrais estimulando adicionalmente a atividade, eu acho que é uma coisa do passado. Ao longo desse segundo semestre a gente percebe isso nos bancos centrais de emergência e a gente começa a perceber alguns bancos centrais desenvolvidos também já iniciando processos de aperto monetário. Talvez a grande surpresa para o mercado tenha sido esse fortalecimento do dólar ao longo do segundo semestre. A grande perspectiva dos agentes é que a gente teria uma manutenção dessa desvalorização da divisa americana, e as moedas emergentes não escaparam desse processo também, com destaque bastante negativo para o Brasil e para a Turquia. Bom, esse aqui começa alguns slides importantes para a nossa discussão do porquê que a gente tem essas posições um pouco mais otimistas, especialmente em bolsa internacional. A primeira coisa é, ao longo de outubro e novembro, a gente começa a ver uma virada, né, nesses índices de surpresas econômicas e de atividade. Então, basicamente, a gente vê uma reaceleração de atividade nesse quarto tri e as surpresas vindo numa linha de mais positivas, né? Os agentes aguardando talvez dados mais fracos do que os dados que estão vindo. E isso normalmente é o que estimula a busca por mais risco na carteira. Quando a gente olha aquele framework nosso, tanto puramente quantitativo quanto um pouco mais qualitativo, o qualitativo volta a mostrar para esse mês de dezembro e novembro, já foi assim, uma certa animação com ativos de risco, que a gente percebe a inflação ainda permanecendo num patamar relativamente alto, mas pelo menos os break-evens parando de assustar o mercado com o processo de aceleração, e ao mesmo tempo, quando a gente olha para os dados de atividade, eles continuam muito robustos. Lembrando que o índice, por exemplo, o ISM, acima de 50, ele representa uma aceleração de atividade. E aí, na prática, o que a gente está vendo é números na casa de 60. A volatilidade até então abaixo do 30 também representa um regime relativamente benigno, mas quando a gente pega os nossos modelos puramente estatísticos, olhando os dados de mercado para tentar estimar qual está sendo a leitura para atividade e inflação, o que a gente percebe é os ativos já começam a precificar um cenário um pouco menos estimulativo para as taxas de juros, política monetária, e começa a precificar talvez o fim desse processo de surpresas positivas. A nossa visão é que a gente segue numa fase de aceleração de atividade, a gente segue numa fase de inflação lá fora, começando a mostrar algum sinal de platô, mas ainda num patamar relativamente elevado. Isso normalmente é bom para ativos de risco. Bom, a outra coisa importante, a gente teve a temporada de lucro sendo divulgados ali no final de outubro, começo de novembro. De fato, isso deixou a gente muito animado. A gente colocou um gráfico para quem estiver assistindo e não só ouvindo esse material, mostrando que a margem
líquida das empresas está no maior patamar desde os anos 50. Então, a atividade está de fato indo muito bem, obrigado. E quando a gente olha um grande comprador marginal de bolsa nos Estados Unidos, que são as próprias empresas anunciando recompras e efetuando recompras das suas ações, a gente tem o recorde histórico, são mais de $1 trilhão de recompra de ações. Então, quando a gente olha o fundamento saudável, o fundamento macro relativamente saudável também, e um volume monstruoso de compras de ações, porque as empresas estão realmente nadando em caixa, parece um cenário convidativo para manter essas posições em bolsa internacional, ao invés de migrar, por exemplo, para uma renda fixa lá fora para ganhar 1,40 nominal para 10 anos. Bom, o nosso modelo de machine learning, que lê aqueles relatórios de pesquisa de gerentes de compras, mostra ainda uma preocupação com as cadeias de produção, ainda inflação de materiais, eventuais faltas de materiais, mas esse relatório recente, ele mostra, pelo menos em termos relativos, uma preocupação um pouco menor, o que é uma notícia bem positiva. Com relação ao preço das commodities, tenha sido o fator de maior desencantamento nosso ao longo do mês. A gente entra no mês de novembro vendo os estoques de petróleos em níveis baixíssimos, os estoques de gás natural em níveis baixíssimos, a produção não suficiente para atender essa reaceleração da demanda e a OPEC fazendo um jogo mais duro de não querer acelerar rapidamente a oferta. A gente entrando num período onde a temperatura tende a diminuir bastante no hemisfério norte, isso aumenta a demanda a mais por geração de energia. Então, a gente tinha tudo para ver o mercado pagando mais caro pelo petróleo e a gente viu uma preocupação enorme, inclusive nos Estados Unidos, onde o próprio presidente americano tentou fazer um certo lobby com os produtores para ver se ele conseguia fazer o preço do petróleo baixar. Não conseguiu até que surgisse essa variante nova de Covid que fez com que o petróleo desabasse quase que 20% numa janela de 4, 5 dias. A impressão que a gente tem agora é que está muito barato, mas a gente está num regime onde a volatilidade, ou seja, o quanto chacoalha isso numa janela diária está altíssimo, então a gente achou por bem trabalhar com posições um pouco menores nesse momento. Com relação a essa variante nova de Covid, o grande risco nos mercados externos, o problema é o momento que isso acontece, porque a Europa ela já estava com o seu sistema de saúde, de certa forma, estressado pela própria variante Delta, e aí o que a gente percebe é que no pior momento possível surge uma nova incerteza. A verdade é que a gente está falando hoje no dia 2 de dezembro, então é cedo para dizer ainda qual é o R0, né? A velocidade com que se propaga esse vírus, não só no contágio, mas quão agressivo é esse vírus. A gente ainda não tem basicamente estatística de nada, e muito menos se a evasão dele com relação às vacinas, se ela é importante ou não. Então, tudo isso a gente vai entender ao longo desse mês de dezembro. Eu acho que é prematuro para ficar otimista ou pessimista. A impressão que a gente tem até o momento é que o mercado já está precificando um grau de agressividade do vírus bastante grande. Então, a tendência é que, se isso não se confirmar, num cenário onde o custo de capital segue baixíssimo e as empresas entregando bons resultados, a gente tende a ver alguma recuperação. Bom, para fechar, dentre os riscos externos, então, os principais riscos é uma retirada atabalhoada de estímulos, tanto na China quanto nos Estados Unidos. A gente está falando de um inverno mais rigoroso, aumentando o risco de uma crise energética e as novas variantes, que aí é sempre um wild card, né? Falando rapidamente de Brasil, a gente teve alguns desenvolvimentos políticos. A primeira coisa importante a gente está entrando na fase final, até porque realmente não tem mais como prolongar, além do mês de dezembro, essa discussão da PEC do precatório e o que isso representa de eventual disponibilidade de caixa para você aumentar o Auxílio Brasil, o que isso representa para as emendas parlamentares. Mas o que eu acho que é interessante é que, apesar de a gente não ter tido nenhuma grande notícia positiva, muito pelo contrário, a grande notícia do mês de novembro
foi que a gente não só não conseguiu resolver esse assunto, mas cada vez que o tempo passa, parece que o espaço necessário tem que ser maior para acomodar as demandas. E a outra coisa que preocupa um pouco é que algumas leis fiscais, como regra de ouro, lei da responsabilidade fiscal, que era algo que era quase que pacificado aqui no Brasil, foi colocado tudo em xeque junto com o teto dos gastos. Apesar disso, você vê que a curva de juros já não abre mais, alguns dos ativos que são mais sensíveis a juros já não estão mais sofrendo tanto, a nossa moeda, na margem, ela até autoperformou as outras moedas de emergente, ou seja, a impressão que dá é que a curva de juros começou a fechar na margem, então a impressão que dá é que nesse nível de prêmio de risco, a gente já começa a acomodar um pouco os ativos locais, o que de fato é uma boa notícia, né, para quem carrega esses ativos domésticos. A gente, por exemplo, tenta expressar algumas visões mais positivas agora na parte de renda variável, até porque esse desespero das pessoas de saírem resgatando de fundos e vendendo bolsa, fundos de ações e vendendo bolsa, acaba gerando umas oportunidades que eu, em 22 anos de carreira, eu não imaginava que eu ia ver. Bom, com relação à política monetária, então, a gente tende a ser um pouco menos otimista que o mercado com essas posições aplicadas em juros. A gente ganhou bastante dinheiro no segundo semestre todo tomado em taxa de juros, agora a gente está zerado, ou seja, apostando que os juros para de subir daqui para frente, né? A curva futura de juros para de subir, mas quando a gente olha os nossos modelos, eles têm uma certa dificuldade de conseguir, mesmo com esse aperto todo, trazer a inflação pelo menos para dentro do intervalo da meta. Então, a gente prefere ter uma postura um pouquinho mais cautelosa temporariamente, embora a gente ache que não seja mais tão interessante apostar contra. Com relação à moeda, o real claramente é uma moeda que está muito desvalorizada quando a gente leva em conta os outros fatores endógenos no modelo que a gente usa, né? Exógenos, perdão, no modelo que a gente usa para precificar. Mas o fato é, enquanto persistir a incerteza com relação à nossa trajetória de dívida, é muito provável que o real ele continue negociando num patamar desvalorizado em relação ao que ele de fato poderia negociar. Isso posto, a gente hoje carrega uma posição muito pequena comprada em real, é uma posição de fato que praticamente não representa nada no nosso orçamento de risco, mas a gente está buscando um momento mais interessante para eventualmente voltar a aumentar um pouco essa posição. Quando a gente fala de Brasil, o que me surpreende um pouco nas discussões é que a gente às vezes parece excessivamente pessimista com um curtíssimo prazo e às vezes a gente parece condescendente demais com os nossos verdadeiros problemas de longo prazo. Às vezes eu vejo esse desespero dessa discussão do fiscal. É claro que um país sem credibilidade fiscal precisa criar essas amarras e cada vez que a gente não respeita uma amarra dessas, a gente gera todo tipo de dúvida na cabeça do investidor. Agora, o que a gente deveria de fato se preocupar, e parte do problema fiscal também tem um pouco a ver com isso, é a nossa enorme dificuldade de crescer. O Brasil é um país relativamente jovem, é um país que, em teoria, tem muito mato alto para você ter ganhos importantes de produtividade, mas a gente está praticamente há 3 décadas que o nosso PIB per capita não sobe. E aí, para você ter PIB, você precisa ter investimento. Infelizmente, o problema fiscal é que nunca sobra dinheiro para investimento. Ou você precisa ter um ganho violentíssimo de produtividade da mão de obra. E aí a minha preocupação, porque quando a gente olha o Brasil, seja em termos relativos ao resto do mundo, ou a gente olha o que está acontecendo, por exemplo, com as provas do Enem, né, o número de inscritos, basicamente o que a gente percebe é que é muito difícil imaginar ganhos importantes de produtividade nesse momento. Então, fica aqui uma preocupação mais de médio e longo prazo, mas uma visão menos estressada com relação ao curtíssimo prazo. Acho que o curtíssimo prazo já precifica muitos problemas, já coloca muito prêmio de risco em todos os ativos brasileiros. Eu, sinceramente, acho o Brasil um país barato, seja para ativos físicos, seja para ativos financeiros. Agora,
É claro que, como gestor, a gente sempre tem que dosar o quanto a gente consegue tolerar de volatilidade nas cotas para ter exposição a esses ativos. Não fosse essa preocupação, essa paranoia que a gente, como gestor, precisa ter com relação a controle de risco, eu estaria mais posicionado em ativos brasileiros, pensando puramente no valor intrínseco dos ativos. Acho que ao longo dos próximos 12 meses a gente vai ter excelentes oportunidades para fazer esse tipo de ajuste na carteira. O que não quer dizer que a gente vai estar sempre comprado, mas acho que a gente vai ter excelentes oportunidades para fazer esse tipo de ajuste. Bom, com isso eu agradeço novamente o tempo de todos, agradeço o voto de confiança na nossa equipe da Grimper, e como o Grimper Talk de janeiro ele vai acontecer depois da virada do ano, eu aproveito para desejar boas festas a todos, um Natal cheio de esperança, cheio de luz para todas as famílias. Um grande abraço para vocês. Grande abraço a todos e até a próxima.